Hércules foi um filme da Disney que apareceu no final da era renascentista do estúdio. Uma história sobre um herói que saiu diretamente da mitologia grega. Sejamos sinceros, né? Já havia algumas distorções desde o início. Então, com certeza, algumas teorias bem loucas eventualmente surgiriam. Eu sou Kyle do Wicked Bing, e essas são teorias loucas sobre Hércules que... mudam tudo. Hércules se safou com uma piada de bestialidade. Estamos começando essa lista com tudo. É sabido que a Disney gosta de incluir piadas adultas em seus filmes. Elas estão por toda parte, às vezes tão sutis que você não notaria a menos que sua mente morasse no esgoto. Isso. Parece... Pra mim, que o que vocês precisam é de um herói. Vocês se lembram quando o Hércules conheceu a Meg enquanto treinava com o Phil? Foi o primeiro. Analise a situação. Ela estava sendo assediada pelo Guardião do Rio quando Hércules tentou salvar sua primeira donzela em perigo. Quando Meg encontra Hades, ele pergunta a ela por que ela não conseguiu fazer Nessus ajudar com seu plano para voltar ao Monte Olimpo. Ela responde que ele fez uma oferta que ela teve que recusar, pedindo desculpas. Mas... ele me fez uma oferta que tive de recusar. Se você é fã de O Poderoso Chefão, saberá que uma das citações mais famosas do filme é uma oferta que ele não pôde recusar. E a oferta era uma cabeça de cavalo. É aqui que as coisas começam a se encaixar com uma piada suja bem colocada. Se a fala de Meg realmente se conecta com a de O Poderoso Chefão, do ponto de vista de uma referência, significaria que Nessus a propôs para... qual seria uma maneira amigável para anunciantes dizerem um abraço oral? Por ser um centauro, metade homem e metade cavalo, seria razoável supor que suas partes íntimas fossem semelhantes às de um cavalo, daí a referência ao Poderoso Chefão. Estamos dizendo que um guardião do rio possivelmente pediu a Meg para... você sabe. Para alguns, essa teoria pode ser um exagero, mas valeu a pena mencionar para rir. Aladdin está no Hércules da Disney. Esta é uma teoria interessante que você provavelmente nunca teria notado ou juntado se não tivesse assistido aos filmes Aladdin e Hércules, bem como ao episódio 44 da primeira temporada do desenho animado Hércules. O chamado Hércules e a Noite Árabe. Então, permita-nos juntar tudo para você. Vocês se lembram da parte em Hércules onde ele começou a cantar Voa à Distância, a parte em que ele estava subindo em uma árvore e olhando para as estrelas? Bem, havia uma estrela cadente que chamou a atenção dele e também chamou a nossa. E isso não foi apenas porque a estrela era roxa, mas também porque a estrela parecia meio familiar. Eis como. Ninguém pode esquecer quando Aladdin levou Jasmine em seu primeiro passeio de tapete onde eles cantaram Um Mundo Ideal, que a propósito também tem conotações adultas. Mas se você lembrar da viagem deles, saberá que voaram sobre vários lugares como Egito e Grécia. A viagem deles foi incrivelmente rápida, permitindo que vissem tanto do mundo em uma única noite, tão rápido quanto uma estrela cadente. Então aqui está o que a teoria diz. Sugere que a estrela cadente que Hércules viu naquela noite era Jasmine e Aladdin passando rapidamente no tapete mágico roxo do Uau. E aqui está o porquê de acreditarmos que isso é verdade. Quando os dois heróis se encontram na série de TV, Hércules ainda está com Phil enquanto Jafar já foi derrotado. Assistindo aos dois filmes em paralelo, as linhas do tempo devem se alinhar. Você está, em outras palavras, morto. O filme é propaganda de Zeus. Se você viu o filme Hércules, sabe que Zeus é um ótimo pai que dá ao seu filho perdido a chance de recuperar seu lugar com os outros deuses no Monte Olimpo. Sim. Provando seu heroísmo na Terra, sua divindade será restaurada. Este pai até fornece ao seu filho caído conselhos, um velho melhor amigo e até um treinador. Mas Zeus era realmente tão benevolente? Primeiro, você deve procurar Philoctetes, o treinador de heróis. Essa teoria sugere que não, ele não era. Na verdadeira mitologia grega, Zeus não era apenas um péssimo marido, mas também um pai terrível. Zeus traiu Hera tantas vezes que era impossível contar quantos semideuses bastardos ele criou. Esse homem chegou ao ponto de se passar por maridos alheios, fazendo de tudo para conseguir relações extraconjugais. Na verdade, ao contrário do que acontece no filme, Hércules nasceu de uma das infidelidades de Zeus quando ele se disfarçou de anfitrião para dormir com sua esposa Alquimena. As ações de Zeus causaram a ira de sua esposa ciumenta Hera, que infernizou a vida de Hércules. Na realidade, Hades não foi responsável por nenhum dos desafios de Hércules. Para a Disney retratar este deus sombrio como um pai gentil e marido atencioso soa como propaganda para nós. Enviados diretamente do próprio Monte Olimpo, Hércules e Hades não são tão diferentes.
Em muitos filmes, incluindo alguns da Disney, o herói e o vilão realmente não são tão diferentes. E para Hércules é exatamente o caso. Seu arqui-inimigo, Hades, que também acontece de ser seu tio, ficou encarregado do submundo quando ele não queria estar. Infelizmente, tenho um trabalho em tempo integral que você, aliás, tão gentilmente me concedeu. Enquanto Hércules estava na Terra, descobriu que poderia conseguir um lugar ao lado de seu pai no Monte Olimpo. As histórias deles são mais parecidas do que pensávamos no começo. Eles compartilham algumas coisas. O objetivo deles era voltar para o Olimpo. Era de conhecimento geral que Hades e Hércules queriam voltar para onde a festa ocorria. Eles seguiram caminhos diferentes, mas tinham o mesmo objetivo. Seus motivos para ir ao Olimpo eram egoístas, ainda que não pareça. Hades queria tomar o lugar de Zeus como governante do Olimpo, enquanto Hércules desejava ir para lá por sentir que não pertencia à Terra. Os motivos de ambos não eram questões de vida ou morte, tampouco necessários, o que os tornava um tanto egoístas. Ei, você precisa de um cara a mais? Ambos tinham pessoas, ou devemos dizer criaturas, em quem confiavam. Estamos tentando não chamá-los de ajudantes aqui, apesar de ser o que eram. Onde Hades tinha dor e pânico, e Meg em um ponto, Erque tinha Pegasus e Phil. Felizmente nosso herói conseguiu o par mais confiável, um cavalo voador e Danny DeVito. Ambos em um ponto maltrataram essas criaturas. Quando se tratava da maneira como Hades tratava Pen e Pennick, parecia que eles sempre pagavam por seus fracassos, mesmo quando faziam um bom trabalho. Hades, que estava em um estado constante de frustração, sempre maltratava seus asseclas, mexendo. Ótimo, pessoal, fiquei muito emocionado. Da parte de Hércules, quando ele se apaixonou perdidamente por Meg, logo esqueceu dos caras que estavam lá por ele desde o início. Não se deixe enganar por olhos grandes e brilhantes. Bill estava a ponto de desistir e Pegasus já estava quase ultrapassando ele e Meg. E finalmente ambos merecem estar no Olimpo. Hércules foi injustamente retirado de sua casa quando bebê e deveria ter tido a chance de crescer com seus pais biológicos. Por isso ele merecia recuperar seu lugar. No caso de Hades, nunca foi explicado por que ou como ele acabou governando o submundo, mas é claro que ele sente que levou a pior. Parecia realmente injusto que ele tivesse que ficar em um lugar tão mórbido enquanto todos os outros deuses festejavam todas as noites no glorioso Monte Olimpo. Esse trabalho deveria ter sido rotativo ou Hades deveria ter permissão para visitar ocasionalmente. Sendo o James Woods, ele dirá coisas extremamente inadequadas às vezes, mas ainda assim é super divertido. Um ótimo convidado, em pequenas doses, o Rei Leão acontece durante Hércules. Fãs de Hércules e o Rei Leão têm especulado por anos que os filmes, ou pelo menos partes deles, aconteceram ao mesmo tempo e aqui está o porquê. Não podemos esquecer como tudo se inverteu quando Scar foi morto pelo filhote cujo pai ele assassinou, da mesma forma. E se você se lembra da aparência de Scar, pode notar que Hércules tinha uma pele de leão muito familiar em sua cabeça quando o povo da Grécia finalmente o viu como um herói. Essas coisas parecem não me levar a lugar algum. Embora os executivos da Disney nunca tenham confirmado, as pessoas parecem pensar que Hércules está usando Scar de O Rei Leão em sua cabeça enquanto está sendo pintado em um vaso. A pele tem a mesma cicatriz sobre o olho direito do leão, tem a juba escura do Scar e até mesmo seus olhos verdes. Caramba, Hércules é primo da Ariel. Muitos dizem que essa teoria é uma que deveria ser considerada um fato, e nós temos a prova que pode comprová-la. A mitologia grega tem sido importante em muitos filmes por décadas, incluindo as histórias de Hércules e Ariel. Uma princesa não faz cócegas em outra princesa com algas marinhas. Com ambos esses heróis sendo relacionados aos deuses gregos, logo as pessoas perceberam que nossa pequena sereia favorita e o semideus grego eram primos. Poseidon, o deus grego do mar, é o pai do rei Tritão. Zeus, que é irmão de Poseidon, é o pai de Hércules. Isso faz de Hércules e rei Tritão primos de primeiro grau. Sendo Ariel filha do rei Tritão, ela seria prima de segundo grau de Hércules. Deveria ser fácil de entender e aceitar, mas existem os céticos. As pessoas têm dúvidas porque Ariel e suas irmãs são personagens criadas por Hans Christian Andersen. Dizem que Hércules é na verdade o equivalente romano de Heracles, o verdadeiro filho de Zeus. Apesar dos bons pontos levantados, a evidência dos laços familiares é forte o suficiente para superar as dúvidas, em nossa opinião. Origens de Isma no A Nova Onda do Imperador da Disney. Essa teoria de fã é bastante inusitada, mas o resultado final é difícil de negar uma vez que você entenda a história. Isma poderia realmente ser a Meg de Hércules?
Vamos examinar essa teoria mais a fundo. Há uma parte em A Nova Onda do Imperador, onde Yzma canta uma música que explica muito sobre seu passado, embora não pareça assim à primeira vista. Dito isto, a música foi deletada. Vamos analisar isso parte por parte para facilitar sua compreensão. A primeira parte da letra da música diz isso. Agora Yzma não está realmente falando sobre sua beleza física aqui, mas explicando seu passado. O filme A Nova Onda do Imperador na verdade se chamava O Reino do Sol, mas o nome foi refeito pela Disney. De acordo com a teoria, sua vingança contra o Sol está na verdade falando sobre ela se vingando da coroa de Cusco, que tem o formato de um sol nascente. Ei. Todo mundo encontra seu ritmo. Quando a pesquisa foi feita para descobrir em qual civilização a história de Cusco foi baseada, os Incas apareceram e alguém com o nome de Sapa Inca detinha muito poder. Este Sapa Inca era um humano acreditado ser o filho do deus do Sol Inca. A teoria aqui é que Yzma não queria de fato vingança contra o reino, mas contra uma certa família real relacionada a Sapa Inca. Aqui estão as letras para a segunda parte da música. Esta parte revela que Yzma cresceu ao redor dos tribunais reais porque seu pai trabalhava como seu agente funerário. Sua referência a uma múmia está falando sobre uma tradição na cultura Inca, onde Sapa Inca é mumificado após a morte. Longo. Viva Cusco! A próxima linha sobre parecer melhor morto do que vivo mostra que o pai dela era uma espécie de mágico. E quando ela usa a palavra vagaries, significa uma mudança inesperada e inexplicável em uma situação ou no comportamento de alguém. Essa é a última vez que pegamos direções de um esquilo. A teoria é que Yzma está falando sobre algo bastante importante que causou a mudança do curso de sua vida, e que ela está usando o que aprendeu com ela para tentar mudar o que aconteceu. A terceira parte da letra da música diz isso. Yzma possivelmente está revelando quem é a força por trás de seus poderes. Um ser chamado Supai. Na cultura Inca, Supai é o deus da morte e governante do submundo. Mas esta não é a primeira aparição do Supai em um filme da Disney. Ele aparece em outro. No Império Inca, era costume que o Sepa Inca escolhesse o próximo governante entre suas centenas de filhos. A Disney não manteve essa tradição, mas apresentou outra no filme quando Cusco teve uma variedade de solteiras para escolher. Sua Alteza, é hora de escolher sua noiva. Ele rejeitou todas devido à sua vaidade, e aqui entra a próxima teoria. Cusco não foi o primeiro de sua linhagem a ser apresentado a solteiras, indicando que seus ancestrais masculinos passaram pelo mesmo processo. E porque Yzma na época era renomada por sua beleza e cresceu nos tribunais, é muito possível que ela pudesse ter sido uma escolha para o bisavô de Cusco. Yzma tinha homens constantemente tentando casar-se com ela, mas nunca aceitou nenhum convite. Seria possível que ela tivesse se interessado por um parente de Cusco, mas foi rejeitada. A teoria sugere que Yzma, arrasada por não ter sido escolhida, tomou uma poção para aliviar a dor. Porém, sabemos que suas poções nunca funcionam como esperado. Acredita-se que sua poção deu errado e a fez entrar em espiral por causa da dor. E como Hércules e Meg se encaixam nessa história? Bem, todos nós sabemos que o mundo de Cusco tem um deus do submundo e Hércules também. Não é coincidência que Hades tira uma poção de imortalidade que se parece com a de Yzma. A teoria explica que Yzma, embora química por direito próprio, não foi a que a criou, mas sim seu pai. Acredita-se que Hades usou as Moiras, seres que podiam olhar para o futuro, para descobrir que ele precisaria de uma poção para tornar um deus, humano, e contratou o pai de Yzma para criá-la. Mas como Yzma e Meg poderiam ser a mesma pessoa? Agora que sabemos que Yzma teve a ajuda de um deus do submundo, faz sentido de certa forma que ela possa ser Meg, porque Meg também precisou da ajuda de um deus do submundo. A perda do parente de Cusco para outra mulher poderia ser o que transformou Yzma em uma cínica. Eu ficarei bem. Eu estou. Garota forte e durona. Mais evidências são fornecidas quando uma jovem Yzma aparece em um episódio de A Nova Escola do Imperador, no qual a adolescente Yzma se parece muito com Meg. Há também as partes em que Meg e Yzma parecem ter uma queda pelos filhos dos deuses, Meg com Hércules e Yzma com Sapa Inca. Mas o que deixou Yzma tão amarga? Ao pôr do sol de hoje, Cusco Win deixará de existir. Nas histórias de Hércules, Hira não era sua mãe, mas estava com ciúmes porque Zeus a traiu e teve Hércules. Em um acesso de raiva, ela cegou Hércules e o fez matar seus filhos e esposa, Meg.
Acredita-se que Hades realmente salvou Meg, mas não a poupou da dor de ter seus filhos mortos, enlouquecendo-a e criando a louca Isma. Aqui está um resumo rápido de toda a teoria, caso ainda não a entenda, já que tudo foi muito confuso. Isma, quando jovem, amava os descendentes de Cusco, mas foi rejeitada. Desiludida, ela criou uma poção para aliviar a dor, mas isso deu errado. Querendo fugir de tudo, ela adorou Hades e pediu ajuda. Hades, devido à relação prévia com o pai de Isma por causa da poção da mortalidade, a recruta e lhe concede vida e graça. Isma, agora chamada de Meg, se apaixona por Hércules e juntos formam uma família. Ira, querendo vingança, massacra a família de Meg. Meg é salva, mas levada ao limite. Ela volta ao Império Inca, se torna Isma novamente e vive lá pelo resto de sua vida. Mas eu não sei, parece legítimo pra vocês? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Ou nos conte se você tem uma teoria própria sobre Hércules. Curta, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Mas acima de tudo, seja malvado.